Vejam bem, o que é foco? Foco é onde a luz ilumina mais. É onde eu devo, na verdade, despender 80% da minha energia como empresa. O que é energia? Tempo, dedicação, recurso, tudo isso. Quer dizer, onde não significa, pelo amor de Deus, entenda isso, você que é empresário, não significa que as coisas outras não devam ser feitas. Elas serão feitas. Serão sempre feitas, só que o seu foco, a sua, vamos dizer assim, a sua principal atenção será dado a uma coisa, que é o foco seu. E a empresa toda tem que conhecer esse foco para que vá em direção ao foco. Todo mundo saiba, né? Como eu brinco, né? Todo mundo tem que saber qual é o animal que a gente está caçando. Vejam aqui comigo, olha, a importância do foco que eu queria mostrar para vocês aqui rapidinho no computador, só para vocês terem uma ideia. Né? Os aborígenes australianos, quando eu cheguei na Austrália, eles me levaram na tribo e eu tive que ver as pegadas de emu, né? Porque na noite anterior à caçada, como eu já disse no programa anterior, eles fazem aquela dança da caça, depois eles vão caçar, né, no dia seguinte. E no dia seguinte, eu fiquei incumbido de ver as pegadas de emu. E a pegada do emu é esta coisinha assim, né, um Yzinho assim no chão. E eles são exímios traçadores de pegadas. Pelas pegadas eles sabem a que distância o animal está, a que velocidade passou, então para caçar o animal. E eu ia andando e falava assim, achei pegadas. Eu ia na frente do grupo de caçadores, tinha que achar pegada e chamar eles, não é? Falava, achei. E eles falavam, ué, cadê a emu? Eu falava, emu não é, gente, é canguru. Canguru, porque canguru é muito mais gostoso que emu. Canguru, aquela patinha da frente é uma delícia, e emu tem aquela coisa dura na perna, né? Eu falei, tem canguru? Eles falavam, mas nós sabemos que tem canguru, mas nós estamos caçando emu. Eu falei, eu sei que nós estamos caçando emu, mas tem canguru, e canguru não é mais gostoso que emu. Daí eu andava mais um pouco, falava, achei. Daí eles vinham correndo e falavam, emu, cadê o emu? Eu falava, não é emu, é o wallaby. O wallaby é um canguruzinho pequenininho, muito mais gostoso que canguru, muito mais gostoso que emu, aquela patinha da frente é uma delícia, né? E eu falei, mas tem wallaby. Mas nós sabemos que tem wallaby aqui, mas nós estamos caçando emu, nós trouxemos bumerangue de emu, nós trouxemos lança de emu, nós somos do clã do emu. Quer dizer, outro dia a gente volta a caçar o seu wallaby, volta a caçar o seu canguru, mas hoje nós estamos caçando emu. Gente, na quarta vez que eu parei a caçada e não era emu, eles me fizeram sentar no chão. Com os bumerangues e com as lanças, eles fizeram aquele desenhinho do emu ali, da pegada do emu, e falaram assim para mim, nós estamos caçando emu. Nós viemos para caçar emu. Nós trouxemos bumerangue de emu, lança de emu. Se cada vez que você encontrar um animal qualquer, você parar a caçada, nós não vamos caçar nem emu, nem canguru, nem wallaby, nem nada. Não é? Daí um deles, acho que era o Sócrates, né, sei lá, o filósofo deles, falou assim, e se a gente estiver caçando atrás, né, indo atrás das pegadas do seu canguru e encontrar pegadas de emu? Nós vamos voltar a caçar emu ou canguru? Eu falei, a gente decide. Ele falou, anoitece. E as pessoas estão esperando a caça. Daí, meus queridos, eu descobri o seguinte, quer dizer, aprendi, óbvio, por que há 30 mil anos o aborígene australiano sai caçar e volta com a caça? Sabe por quê? Ele sabe o que ele está caçando. Você já viu como é que é a reunião na empresa da gente? Vamos ser sinceros. Começa caçando emu. De repente passa um canguru, vai todo mundo, vamos atrás do canguru, vai todo mundo atrás do canguru. De repente passa o wallaby, vamos atrás do wallaby. Não é verdade? Qual é a conclusão de toda a reunião? Marcar a próxima. Né? Por quê? Porque anoiteceu e não caçamos. Né? Esta é a verdade. Quer dizer, o que uma empresa tem que ter é foco. Isso é a coisa fundamental. Então, meus queridos, além da empresa ter foco, nós temos que ter foco. As pessoas têm que ter foco. Vejam bem uma coisa, a gente precisa, uma das coisas que a gente mais precisa, veja bem, é definir os objetivos da gente. Definir o objetivo, a gente precisa saber o que é essencial, né? Mas mais do que saber, precisa querer o essencial. A gente precisa ter foco. Eu preciso saber o que é essencial na minha vida, na minha profissão, no meu papel, já falei isso em programas anteriores, e em seguida, manter o foco. E em seguida, manter essa energia naquilo que eu realmente quero e preciso conseguir. Esse é o grande desafio, porque a gente tem muita opção. A gente, né, tem 1000 coisas para fazer, tem 1000 coisas que pode fazer, tem 1000 coisas gostosas. E eu quero dizer a você, optar entre uma coisa boa e ruim é fácil. Claro, eu vou optar pela boa. O duro é quando tem várias coisas igualmente boas para que eu opte. Então, este é o desafio
de você ter foco, de você saber o que leva você em direção aos seus objetivos mais rapidamente. Então eu queria dizer, qual é o problema das pessoas? Então eu queria dizer uma coisa a vocês. Invista naquilo em que você já é bom. Gente, todos nós temos pontos fracos e pontos fortes, ou vamos chamar assim, pontos frágeis e pontos fortes. Se a gente for se preocupar só com os frágeis, o que acontece? Nós vamos reforçar os frágeis e vamos deixar de reforçar os fortes. Vou dar um exemplo. Não é? Se você tem um filho que é bom em matemática, isso acontecia comigo, bom em matemática, e ruim em história, geografia, português, não é? O que você põe? Põe ele na aula particular, no reforço, que a gente chama do quê? Do que ele é ruim, não é verdade? Por quê? Para ele passar de ano, para ele passar na escola, não é isso? Não é assim que a gente faz? E no que ele é bom? Não, no que ele é bom não precisa. Para que ele vai? Gente, a gente tem que reforçar o que ele é bom. Então põe o seu filho também num reforço, numa escola particular, do que ele gosta, do que ele é bom. Então, por exemplo, se ele já fala inglês, continue colocando ele numa escola para que ele fique excelente, além de bom. Então, a gente tem que dar foco naquilo que a gente é bom, para que a gente seja excelente, porque, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, é preferível hoje ter gente que te ame, eu já disse isso aqui, e gente que te odeie, do que todo mundo achar você mais ou menos. Né? Uma empresa, um restaurante, é preferível ter gente que odeie aquele restaurante e gente que ame de paixão do que todo mundo achar aquele restaurante mais ou menos. Os mornos serão vomitados pela boca, eu já falei isso. Então, meus queridos, essa grande coisa do foco é que vai fazer a diferença. E a gente precisa ter foco em tudo. Né? Então, vejam, para a gente ter foco, o que a gente precisa ter? Deixa eu mostrar aqui no computador para vocês. O que a gente precisa ter? Lembrar que o homem vai longe depois de estar cansado. Por quê? Porque às vezes a gente fica com dó de si próprio, a gente desiste no meio do foco, a gente duvida do foco, e fica desfocado. Então, qual é o conselho que eu queria dar? Uma vez definido o foco, vá além. Passe por cima do cansaço. Não desista. Né? Faça de novo. Viver não é recomeçar. Então, uma vez definido o foco, eu tenho que mostrar às pessoas, né? Disseminar, difundir, divulgar. Na minha empresa, por exemplo, qual é o meu foco? Vejam loja, por exemplo. Vou contar uma coisa para vocês bem simples. Qual é o problema que a gente vê quando a gente estuda uma loja? Sabe qual é? Aquela loja é para quê? É para jovem, é para adulto, é para velho, é para terceira idade. Aquela loja é de produtos populares. Então, você entra numa loja, é uma mistura. A loja não tem identidade, a loja não tem foco. Eu tenho, por exemplo, um restaurante. Qual é o foco meu? Prestem atenção, vou dar um exemplo bem claro. Você que está me ouvindo aí, telespectador, se eu perguntar na sua cidade, por menor que seja, se eu quiser comer uma carne, uma delícia de carne, uma picanha, sei lá, não é, um cupim, onde é que eu vou? Você vai me dar o nome de um restaurante. Se é aqui em São Paulo, vou dizer para vocês, é Rubaiá, Bassi, Wessel, etc. Grandes churrascarias, não é isso? A rodeia, e assim por diante, quer dizer, né? A Esplanada Grill e assim por diante, quer dizer. Daí eu falo, não, mas eu queria comer um peixe, onde é que eu vou? Não vão me dar o mesmo nome dos restaurantes, vão me dar outros. Daí vão me dar Traineiro, Mexilhão, o Amadeus, enfim, outros restaurantes, né, de peixe. Agora vamos supor que eu assuma a gerência de um restaurante de peixes. Vamos supor aí, vou usar até o nome real, vamos dizer a Traineira, vamos dizer que até o próprio nome já diz que é um restaurante de frutos do mar, peixes, etc. E eu faço uma pesquisa com os meus clientes lá e descubro o seguinte, que eles acham o peixe uma maravilha, muito bom. Frutos do mar, uma maravilha. Não, adeus, com todo mundo. Mas só que a picanha é meio esquisita, eles não gostam muito da picanha. E eu, preocupado com os meus pontos frágeis, começo a querer trabalhar na picanha do meu restaurante, que na verdade é conhecido pelo peixe. E começo a brigar com o meu chefe de cozinha e falo, olha aqui que vergonha, a picanha aqui, o pessoal não gosta. Ele fala, mas espera um pouquinho, mas o peixe todo mundo gosta, e aqui é um restaurante mais de peixe do que de picanha. O nosso... Não. E daí acabo mandando embora o meu chefe de cozinha, contratando outro especialista no quê? Em picanha, para poder resolver aquela pesquisa negativa que eu tinha... Sabe o que aconteceu?
No dia seguinte, alguém vai lá e fala assim, como é que está o restaurante? Eu falo, meio esquisito, rapaz. Vai lá, não é um peixe bom? É, mas estava meio esquisito. Mas agora tem uma faixa lá, prove a nossa picanha. Eu falo, mas picanha? Eu vou no Rubaiá do lado, picanha eu não sei, eu não queria comer picanha lá. O que aconteceu? Você matou o restaurante. O peixe não é mais bom, a picanha não vai ser igual ao outro que tem foco na carne. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que chegar para o meu chefe de cozinha e falar, meu querido, na nossa pesquisa deu que a picanha não é tão boa e o peixe é maravilhoso. O que é que você faz com o peixe que a gente podia tentar fazer também com a carne? Será que o nosso fornecedor é bom? Será? Agora, pelo amor de Deus, não esqueça o peixe, porque o nosso foco é peixe. O nosso restaurante é de frutos do mar. Porque, gente, quando eu pensar em peixe na sua cidade, você pensar, você tem que lembrar daquele restaurante, do peixe frito no Rio de Janeiro, sei lá de onde. Quando eu penso em comida italiana, eu tenho que lembrar do Fasano do Máximo, né? Eu tenho que ter na cabeça, né? Quando eu penso em comida francesa, tem que vir na cabeça o Laurent. Isto é importante. Por quê? Porque tem foco. Então, gente, o que é importante, aliás, o que é essencial para nós todos, para as empresas, é que tenhamos foco. A gente, eu vou dizer uma coisa a vocês, é uma notícia triste e ruim ao mesmo tempo, mas quem não for excelente em alguma coisa, não sobreviverá. Não dá para ser, eu já disse mais ou menos. Então a gente tem que ter uma obsessão pela excelência no foco da gente. A gente tem que ser o melhor no nosso foco, o melhor naquilo que nós realmente sabemos fazer. Então, se você é um cinegrafista, se você é um artista, se você é um pintor, seja o que for, se você é um professor, seja excelente no seu foco. Não queira abraçar o mundo com as pernas, como a gente diz. Não queira abraçar o mundo inteiro, você não vai conseguir. Empresas e pessoas sem foco são empresas mortas. E ainda falando sobre foco, pense bem uma coisa. A gente tem que ter foco nos produtos prioritários nossos na empresa. Isso é uma coisa que eu quero explicar bem a vocês. As empresas que venceram no mercado, prestem atenção, não foram aquelas que perguntaram o que seus clientes queriam. Foram aquelas que surpreenderam seus clientes com produtos e serviços fundamentalmente novos e diferentes. Veja bem aqui, olha. É isso que eu queria dizer a vocês. Olha, as empresas que venceram surpreenderam não só com produtos, como com serviços novos e diferentes. E essas empresas tiveram foco no quê? No foco do cliente, quer dizer, no que o cliente... Porque, às vezes, nem o cliente, nem sabe o que ele quer. E se a gente ficar perguntando, por exemplo, se McDonald's fosse perguntar o que o brasileiro queria comer no Brasil, teria a maior franquia de feijão com arroz do mundo no Brasil. Se nós, professores, formos perguntar aos nossos alunos o que o aluno quer, o que o aluno quer? Que o professor morra, falte, né, quebre as duas pernas, não dê prova. Na verdade, ele não tem obrigação. Eu, como professor, universidade, escola, etc., é que tenho a obrigação de, analisando o mercado, surpreender os clientes. Não é? Com cursos, disciplinas, emendas, etc. Então tem uma coisa também que eu queria mostrar a vocês. Vejam bem, Walkman, quem é que pediu? Era um gravador que gravava e tocava, de repente não grava mais, só toca. E é o maior sucesso da Sony. Quem é que pediu o post-it, esse que nós temos aqui de motivação? Quem é que pediu? Quero um papelzinho amarelo que grude, mas não grude, quando desgruda, não gruda, quando gruda. Não. Né? Ninguém pediu, e é um dos maiores sucessos da 3M. Universidades, escolas, como eu já disse, McDonald's. Então, meus queridos, é o seguinte, o cliente quer sempre desconto e prazo. Se você perguntar o que o cliente quer, então você tem que ter foco onde? Nos seus produtos prioritários e surpreender o cliente com uma política de caixa. Então, deixa eu contar para vocês a história do foco. As empresas que tiveram sucesso, elas tiveram foco nos seus produtos mais rentáveis e prioritários com uma rígida política de caixa. Prestem atenção nisso que eu quero mostrar a vocês. Há uma evolução das empresas. Depois eu vou dedicar quase que um programa só sobre isso no futuro. Há uma evolução nas empresas. A empresa mais primitiva do mundo é aquela que só pensa em venda. Vender, 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 vender. Meu negócio é vender, é market share. Eu quero ser o primeiro. Vender. Só que vender é fácil, teoricamente. É só se baixar o preço que vende. Não é? Pegue, por exemplo, um automóvel de 16 mil reais, venda por 8. Né, na sua concessionária, vai sair no Fantástico, vai sair em tudo que é revista e televisão, quer dizer, pessoas se matam na frente da concessionária. Claro, né? Pegue um produto de 10, venda por 3. Só que o que acontece? Você vai vender toda a produção da indústria, mas vai quebrar em seguida. Você vai falir em seguida.
Então, vender, teoricamente, é fácil. E tem gente que só pensa em vender, 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 vender. Claro que eu tenho que vender, mas eu tenho que evoluir. O primeiro estágio é vendas. Sabe qual é o segundo estágio da evolução empresarial? Eu quero vender, mas eu quero ter lucro. Não adianta eu vender sem lucro. Só que, meus queridos, eu sou contador formado. Eu quero dizer a vocês, lucro é uma ficção contábil. Lucro é uma linha num papel chamado balanço sobre o qual você paga imposto. Não é? Ninguém paga ninguém com lucro. Eu não vou no supermercado e compro as coisas com lucro. Eu sou conselheiro de várias empresas no Brasil. E chega no fim do ano, gente, o conselheiro lá, o diretor financeiro, né, o tesoureiro, fala: senhores conselheiros, senhores membros do conselho, senhores acionistas, tivemos um lucro de tanto, né, tantos milhões de dólares. Né, e de repente vão os acionistas majoritários ou o dono da empresa e fala: uba, então o que eu posso comprar? Não, o senhor não entende, é lucro, entendeu? Quer dizer, nós estamos até devendo no banco, nós não temos dinheiro, né? Nós estamos, o seguinte, é lucro definido porque a gente definiu, porque foi o lucro por causa da desvalorização cambial, é só conversa. Lucro é uma ficção contábil. Algumas empresas chegam ao terceiro estágio da evolução empresarial, sabe qual é? Caixa. Gente, o que a minha empresa tem que ter é caixa, eu tenho que ter foco no caixa. É com caixa que eu compro melhor as mercadorias do meu fornecedor, é com caixa que eu sou capaz de fazer propaganda, pagar, né, a minha propaganda na Rede Vida, é com caixa que eu contrato os melhores. Caixa é fundamental. E nós temos pouca mentalidade. É muito pouca gente que chega na mentalidade de caixa. A gente quer vender, 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 se ilude com lucro, tem um estoque imenso. Onde está o caixa da maioria das empresas? Sabe onde está? Em estoque ou em carteira de duplicata. Ou está parado no estoque ou está financiando venda, né, para terceiros, que às vezes não vão pagar, daí inadimplência é grande, daí, e para fazer caixa, que eu preciso na hora que eu estou no gargalo, eu pego aquele meu passivo e aceito por qualquer... Cuidado. E por que é preciso chegar ao terceiro estágio da evolução empresarial? Sabem por quê? Porque só as empresas que chegaram ao terceiro estágio vão chegar no quarto estágio da evolução empresarial. E sabem qual é o quarto estágio? Prestem atenção. Comprar as empresas do primeiro estágio que quebraram de tanto vender com prejuízo, de tanto vender mal. Então, é claro que eu tenho que vender, mas eu tenho que ter foco no caixa. Então, eu tenho que explicar aos meus vendedores, explicar ao pessoal. Às vezes, tem venda que a gente não deve fazer, não pode fazer. Mas isso que a gente ensina nas maiores universidades do mundo, em Harvard, em todo lugar, eu aprendi mesmo, meus queridos, foi num bar do Ceará. Num bar do Ceará, no interior de Paracuru, eu estava em frente a um bar, entrei num bar e vejo um papel grande na parede, e esse papel estava escrito assim: gente, só vendo, vendo, não vendo, não vendo. E eu olho aquilo, só vendo, vendo, não vendo, não vendo. Olhei de novo, só vendo, vendo, não vendo, não aguentei, não entendi. Chamei o dono do bar, falei: o senhor podia me explicar o que é aquilo? Ele falou: aqui é assim, meu senhor, só vendo, vendo, não vendo, não vendo. Quer dizer, política de caixa. Entenderam? Então, esse foco no caixa é uma das coisas mais importantes e fundamentais e essenciais para o sucesso de uma empresa. Foco no meu negócio, foco na qualidade do meu negócio, foco no caixa. Pense nisso e sucesso.